Eu sou o Gabriel Subtil, um gamer por diversão aqui na Twitch, hoje com Vitor Maria. Vitor Maria é especializado em marketing, comunicação digital e nesse episódio ele vai falar quais são os erros de marketing cometidos por quem está começando. Ele tem um conteúdo maravilhoso lá no seu canal, lá no Facebook, lá na sua página no Facebook, não tô falando canal por causa da Twitch aqui, e lá ele nos ensina com uma linguagem super simples, super amigável, de quais são os erros e, claro, além dos erros, algumas dicas que ele dá lá quase que diariamente, né? Poek, fala um pouco. Boa noite a todos, é isso mesmo. Estamos com um convidado muito especial hoje. Sentem e aproveitem. É isso que eu ia pedir, a frase célebre de João Poek. E claro, aqui na nossa mesa, Vitor Maria, especializado em marketing, comunicação digital. Vitor, se apresente, por favor, aí para nossa mesa. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar sobre esse conteúdo, falar sobre marketing digital, que eu amo. Eu venho da filosofia, então eu sempre gosto de dar uma pegada mais filosófica, um pouco mais teórica às coisas técnicas da tecnologia, para não ficar tão chato e tão digitalizado, vamos dizer assim. Você cursou, se eu não me engano, filosofia mesmo, né? Por 4 períodos, não foi isso? Eu acho que eu li isso no seu currículo. Eu fiz filosofia há bastante tempo. Saí da filosofia porque me apaixonei pelo marketing e entendi que a coisa ia ficar bem digital mesmo. Mas, assim, meu coração é da filosofia. Mas já tinha ideia que ia trabalhar com internet? Parou de fazer filosofia para fazer marketing? Foi uma paixão que apareceu no meio do caminho? Como foi isso, Vitor? Então, quando eu ganhei meu primeiro computador, eu tinha 8 anos de idade, foi no ano do bug do milênio. Então, eu fiquei muito impressionado com aquilo tudo. Com aquela história de que ia parar a tecnologia, os computadores iam travar. Imagino que tem uma galera que lembra disso aqui, né? Ah, eu lembro. E aquele medo de... Eu achava que até o relógio digital ia parar, que quando virasse a meia-noite, eu achei que tudo ia acabar, assim, meu Deus, vai travar as coisas, nada mais vai funcionar. E ali eu fiquei muito interessado pelo digital, assim, de saber como é que as coisas funcionavam nos bastidores, sabe? Funcionavam por trás. E na mesma época, minha mãe começou a fazer um cursinho de Windows Millennium. Uau! E aí eu comecei a ir, eu ia com ela para esperar, né, ela no curso. E aí eu ficava vendo as aulinhas, assim, a professora falando de Word, como é que fazia, como é que botava, fazia caractere das coisas, Word Art, uma coisa muito primária. Realmente, assim, o início do início do início. E quando chegou a internet, não tinha nem internet na minha casa, assim, era internet no cursinho, que a gente ia e tinha um lampejo de acesso à internet pelo telefone. E aí eram os primeiros sites que você entrava, e aí era aqueles catálogos imensos, um site de uma coisa bem primária mesmo. E eu me interessei muito por aquilo, e entendi que eu poderia entrar num universo mais jovem, que era o universo do blog na época, e aqueles blogs do Blogger mesmo, né, que você fazia o HTML e tudo mais. E aí eu comecei a vender templates para blog. E era quando eu personalizava o template do Blogspot com o nome da pessoa ou alguma coisa que a pessoa gostava. Eu fazia muito para meus amigos que gostavam de surf, skate. Então eu colocava foto de onda no fundo do blog dele. Então você tinha lá os templates by Vitor. By Vitor Exatamente. SK8, lá no blogspot.com. Cara, eu fazia muito template HTML. Pra quem não pegou essa época, assim... nós, nobres mortais, a gente tinha só essas ferramentas de blog gratuitos. E foi ali que os primeiros... Blogspot. Blogspot, Blig, Blogger. Nós conversamos um pouquinho disso lá no episódio do Hilário, né? E assim, eram ferramentas gratuitas, eram um pouco fáceis de mexer em algum sentido, mas essa parte de HTML era uma coisa que eu curtia, eu fazia, e tô vendo aqui que o nosso Vitor SK8, né, porque ele ama skate, é um assunto que ele ama mesmo. Você pode ver lá nas redes sociais dele, que tem sempre um material com skate. Abrindo a pauta com esse negócio de erro, já entrando aqui na pauta, o que você pode comentar mais sobre isso, sobre inflar artificialmente os números das redes sociais? O que você pode comentar sobre isso? Olha, eu tenho o meu slogan, né, é o marketing de forma real, relevante e rentável. O real e o relevante são as coisas mais importantes que existem no marketing online.
Porque se você não for real em 2020 para se comunicar digitalmente, você não é ninguém, você não vai atingir ninguém. As pessoas precisam entender que o digital ele é só uma tela que separa duas pessoas, dois seres humanos. De um lado tem o ser humano e do outro lado também. De um lado tem emoções e do outro lado também. De um lado tem sentimentos e do outro lado também. Uma vez que você coloca um robô no meio do caminho para tentar imitar as coisas que só os seres humanos fazem, o processo está perdido completamente. E aí você só fica com a parte do rentável. Você perde o real e o relevante. Focar somente no rentável, sem focar no que é relevante, no que é real, no que tem coerência para sua audiência, não faz o menor sentido. Tentar usar um truque para inflar a sua audiência, tentar usar um truque para levar mais pessoas até o seu negócio com uma mágica, é algo fora da realidade, né? Tanto da realidade real quanto da realidade digital, que na verdade são a mesma. Eu gosto muito de uma analogia que os amigos meus fazem, do digital também, e eles falam assim, se você tivesse uma loja no shopping e tivesse que levar uma galera para comprar na sua loja do shopping, você ia chamar o público que gosta das camisetas que você vende ou você ia chamar a galera que foi no rolezinho para lotar o shopping? Você ia chamar a galera que gosta das camisetas, porque a galera do rolezinho tava lá só para fazer número. Ninguém entrou em loja, ninguém comprou nada, ninguém fez nada. As pessoas só entraram, lotaram o ambiente e não tiveram nenhuma relevância em nenhuma loja, não consumiram nenhum produto. A ideia ali era simplesmente movimentar o espaço. E quando a gente está no Instagram falando de um produto específico, a gente quer justamente o contrário. Que menos pessoas entrem, mas que essas pessoas que entrem tenham uma relevância e tenham interesse no que a gente está falando. Então, a ideia de comprar com robô, a ideia de ficar clicando em qualquer um, seguir, depois parar de seguir, ou de seguir um monte de influenciador para os fãs do influenciador começarem a seguir você, cara, tudo isso é balela total, assim, é uma grandíssima ilusão de que você vai ter algum número. O número de seguidores aumentando ali é uma métrica de vaidade que não diz nada, ela só é realmente uma métrica de vaidade. Eu gostaria de que vocês que estão aí em casa nos assistindo pegasse e anotasse esse nome, métrica de vaidade. Vocês que estão começando, leiam mais sobre métrica de vaidade. Às vezes a gente está muito de olho em alguns números que não são os números que são realmente relevantes para quem está empreendendo na internet. Métrica de vaidade é um assunto muito amplo, daria para conversar muito sobre isso, mas o Vitor já pontuou perfeitamente o que eu poderia pedir para que vocês prestassem mais atenção. Então, só leiam mais sobre isso, porque é um assunto bastante amplo e bem filosófico, inclusive, né? E falando sobre métrica de vaidade, tenta ali, eu sou um pouco da arte marcial, tenta não se levar pelo seu ego, né? Você, quando é empreendedor na internet, você não pode ter ego. Quando você tem ego, você se destrói. E isso é muito ruim. Eu acho que é um primeiro erro, Vitor. É isso, a pessoa vai pela vaidade, né? A gente tá falando de métrica de vaidade, mas antes disso a pessoa é vaidosa. Eu convidei o Vitor aqui essa noite, uma publicação na página dele do Facebook, e eu vou passar aqui essa publicação para que o Vitor possa aqui, paralelamente, comentando esses principais erros de quem está começando, né? Acredite, a vaidade é o que acaba gerando muitos desses erros. Obviamente tem outras coisas. Vou botar aqui na tela para vocês verem aqui. Preparei um slide todo bonito que ele não quis ver antes, então vai ser surpresa para ele agora. Então eu botei aqui numa página bem grandona: a jornada do empreendedor tem um monte de percalços, e a dica que o Vitor nos dá, né? Siga ele lá na página dele, Vitor Maria Consultoria Digital. Observe o que os outros já fizeram, aprenda e aplique num aprendizado constante. E aí tem um monte de hashtag aqui, obviamente a maioria envolvido com empreendedorismo. O Vitor, ele traz uma coisa que ele acabou de comentar: tentar encurtar os caminhos. Vitor, na ânsia de caminhar rápido, algumas vezes quis pegar atalhos e acabei rápido na direção errada. Como é que você pode falar um pouco mais sobre isso que você escreveu? O que você pode comentar mais? Eu cometi esse erro algumas vezes, assim, eu tive que recomeçar
empreendendo algumas vezes, não só uma, pelo menos 3 vezes de forma bem significativa, assim. Eu mudei de marca, mudei de nome, mudei de tudo, até eu chegar na marca que eu tenho hoje, que é o meu próprio nome, acompanhado de consultoria, que é o que eu faço, né? Perfeito. Mas antes eu tentei criar uns nomes fantasia de empresa, um nome mais legal. Eu botei vinil, que tinha a ver com o meu nome, que tinha a ver com uma coisa que eu gosto, também meio retrô, enfim, tudo isso que tem a ver com uma coisa mais filosófica também. E por que eu estou voltando nesse ponto? Porque eu tentei começar pelo final. Eu tentei encurtar o caminho numa coisa de me ligar muito no branding, me ligar muito em como as pessoas iam perceber o final da minha marca, né? O que eu estava entregando de logo, de ideia, qual era o conceito daquela logo, qual era o conceito visual que eu estava passando. E eu tinha esquecido do alicerce, do alicerce, do alicerce. Eu tinha esquecido de estruturar os meus processos, as burocracias da minha empresa inicialmente, estruturar as ferramentas que eu ia usar, estruturar cada passo que eu ia dar, construir um plano de metas concreto, um plano de negócios concreto, e eu fui direto para o final, que era, eu preciso ter uma marca legal, uma marca interessante e atrair os clientes. E todo o resto eu fui passando por cima. E aí, de repente, eu me vi muito rápido numa direção muito errada. Eu tive que voltar muitos passos para conseguir pegar o caminho certo novamente. Quando você está construindo algo, se você pensar só no fim, você vai perder passos desse processo. Você vai perder passos desse processo, foi o que ele falou aqui. Perder passos desse processo pode acabar, entre aspas, te penalizando, ou você talvez nem entendendo todo o processo. Tentar encurtar caminhos, né, e não só isso como ele falou, né, como outros, como comprar seguidores e outras coisas, vai fazer você não entender o processo. E não entender o processo pode ser ruim para o seu negócio. E seu negócio digital também, que como ele mesmo falou, não tem diferença. Entender que mesmo que você trace um plano muito bem definido, provavelmente o seu plano vai ter um monte de problema no meio do caminho e uma quantidade de etapa enorme antes de obter os seus resultados desejados. Então não adianta, assim, mesmo com o plano construído, você vai ter que ter a persistência de estar no caminho certo, tendo uma base sólida, assim, a base sólida é o caminho já. Ter o planejamento como uma base sólida e não como uma regra que você tem que seguir a qualquer custo, né? Porque a gente gosta de planejar como construindo no caminho. Como por exemplo, agora eu quis planejar uma saída de um slide para outro, mas você quis complementar e eu tô aqui me adaptando pra gente ter melhor desse conteúdo. Ó, vamos então aqui pro próximo slide que eu construí. Eu tô todo orgulhoso que eu fiz esse slide, gente. Obrigado, desculpem aí. Começar uma ideia nova com a anterior indefinida. Inclusive, quando eu li isso, eu achei que fosse pra mim, porque às vezes eu faço isso. Diversas vezes, no meio de uma boa ideia, tive uma ideia que julguei melhor. Sim, sou eu. Eu aqui, ó. Valeu? Tá? Vamos passar aqui. Deixa eu tirar essa minha cara daqui. Cadê o botão da gay? E aí, foi um erro não ter concluído a primeira ideia antes de iniciar a segunda. Eu poderia falar sobre a minha experiência, mas não é isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ouvir a voz do Vitor. Vitor, vai, fala que a gente comete. Eu já sei que eu cometi esse erro, por favor. Cara, eu fiz isso muitas vezes também, muitas vezes. Tá no meio da ideia, uma ideia que já era ok, já ia dar certo, tava funcionando, e aí eu falei, não, tenho que fazer uma coisa muito mais elaborada do que isso, preciso melhorar, precisa ser mais legal, mais bonito, preciso dar uma rebuscada nesse slide, eu preciso dar uma rebuscada nesse vídeo, não é possível, tem que fazer uma coisa melhor. E aí, nessa de fazer uma coisa melhor, de tentar ser ótimo, não ficou nem bom nem ótimo, ficou no meio, sabe? Aí você acaba perdendo a ideia que já estava muito boa para tentar fazer uma coisa muito, muito, muito maneira. Ou então também serve para você largar a ideia no meio, né? Que aí é pior ainda. Quando você está fazendo uma ideia e aí você tem uma ideia brilhante, mas que não tem nada a ver com o que você estava fazendo, você fala, não, mas essa nova aqui é brilhante. Aí você vai na brilhante e larga a anterior, que já ia dar certo também. Aí vem primeiro uma frase, né? Você não pode querer agarrar o mundo com as pernas. E por que eu tô falando isso? É uma frase que todo mundo conhece,
Mas isso aqui, quando eu li pela primeira vez também, Vitor, pelo menos pra mim, eu interpretei assim, a gente entra num negócio e aí já fala, não, eu quero ter Twitter, eu quero ter Instagram, eu quero, agora, né, eu quero estar no TikToker, e eu quero estar ali, porque geralmente, né, a gente tenta ver onde as pessoas estão, e até de certo modo é bom, mas primeiro que vocês não precisam estar em todos os lugares. Isso aí eu penso assim, você não tem que estar em todos os lugares, tem que estar onde o seu público tá. E segundo, que você tem que primeiro, foi exatamente como o Vitor falou aqui, você tem que fortalecer. Vitor, é isso, né? Você não pode ir para as redes que todo mundo está, ou tentar fazer tudo que tá todo mundo fazendo. Você tem que definir o que você tá fazendo mesmo, o que você quer, onde você tá, onde está seu público. Pega a sua rede, se agarra nela, constrói seu público ali dentro, toma uma definição como caminho, defina um caminho e tome ele por definição. Assim, eu quero estar no Instagram, eu quero crescer no Instagram, meu público está aqui, é aqui o meu lugar, então eu vou construir conteúdo para essas pessoas. Eu vou conversar, construir um diálogo com essas pessoas. Rede social é um diálogo, não pode nunca ser um monólogo. Se for um monólogo, você está fazendo errado. Acha qual é a sua rede e fica nela até você começar a ter diálogo. Antes disso, não desista. É isso, assim, focar numa ideia só e ir em frente. Não tem isso de ter que estar em todos os lugares, porque senão vai continuar surgindo 1 milhão de redes, 1 milhão de plataformas, e a gente vai querer estar em todas e alimentar todas, e daqui a pouco a gente não está falando com ninguém. E, assim, no marketing online, a parte mais importante, acho que no empreendedorismo online no geral, né, quem está querendo distribuir qualquer coisa, vender qualquer tipo de produto, inclusive a sua própria imagem online, a parte mais importante da relação com o cliente é escutar, não é tanto falar. Então você precisa estar na rede escutando o que as pessoas estão te dizendo. Se você está mudando o tempo todo, você não tem o tempo de ouvir. Então isso é importantíssimo. Eu perdi até as palavras aqui, porque foi uma aula agora que o Vitor nos deu. E eu vou só repetir, porque eu nunca tinha visto como dessa maneira, né? Rede social é um diálogo, né? Realmente eu não tinha observado por esse ângulo. Mas o que eu lembro, quando eu sempre estudei rede social, e eu gosto muito de falar isso pra quem tá começando, gente, rede social não é o Facebook, não é o WhatsApp, não é qualquer uma dessas ferramentas com nomes diferentes ou nomes de pessoa, como Orkut. Rede social são as pessoas, é o grupo de pessoas. O WhatsApp ou o Facebook é uma ferramenta de rede social, é uma ferramenta para que a gente possa interagir com aquele grupo de pessoas daquele jeito, daquela maneira, que de alguma maneira vai atingir emocionalmente ela, como o Vitor deixou aqui. Claro, redes sociais são as pessoas, são esse grupo de pessoas, e tenham um diálogo com elas, saibam construir um diálogo com elas. Vitor, pô, essa daí foi matadora. essa eu gostei. Achar que está ocupado é produtividade. Muitas vezes estive atolado de tarefas, pulando de uma para outra sem saber bem quando terminaria alguma, porque geralmente a gente fica assim, a gente fica todo atolado porque a gente acha que vai ganhar dinheiro porque tá fazendo tudo ao mesmo tempo, tá em tudo que é lugar, mas tudo bem, tudo bem. Produtividade é preencher o tempo com atividades orientadas para um objetivo. Vitor, temos que definir um objetivo, correto? Exato. E assim, precisa ter o tempo de parar também, né? Eu vejo muito que a gente está principalmente nesse contexto de pandemia agora, numa cobrança por ser produtivo o tempo inteiro, a qualquer momento. Eu tive alguns amigos que trabalham em agência que saíram real, abriram mão de salário e falaram, não dá pra mim. Porque a agência estava virando noite, entendeu que home office era trabalhar a qualquer horário. Precisa planejar as coisas, sabe? Você precisa do tempo de pausa também. E isso foi muito difícil para mim no início, porque eu entendi que eu tinha que estar fazendo coisa o tempo inteiro, preenchendo o meu horário, e eu estava sempre enrolado, estava sempre atolado, não tinha tempo para nada. Por mais que eu planejasse, por mais que eu usasse ferramenta de gestão, todos os atributos, os artifícios que eu poderia usar para tentar gerir o meu tempo falhavam porque eu confundia ocupação com produtividade. E aí, quando eu comecei a determinar um tempo para fazer as tarefas, para começar e para terminar elas, isso mudou meu tempo de produção. Assim. Tenho que parar às 7, eu vou parar às 7. Hoje eu falei, eu vou parar às 7. Às 7 eu parei. O que eu tinha ainda para fazer, eu vou fazer às 9, entre 9 e 10, ou eu vou fazer amanhã, porque às 10 eu vou parar para dormir. E é isso, não tem conversa.
Se eu fizer outra coisa diferente disso, aí começa a virar noite, aí começa a embolar, aí você começa a produzir mal. Aí você começa a produzir mal, no dia seguinte você produz menos. Aí você fica irritado porque produziu menos. Aí é uma bola de neve. Irritado porque produziu menos, você produz mal, e aí produziu mal, vai produzir menos, aí você fica nervoso, e aí nervoso você não faz nada e nunca anda pra frente. Então, cara, definir horários, definir objetivos. Uma dica assim que foi matadora pra mim. Fazer uma lista de tarefas que eu consiga cumprir. Eu tinha uma mania de fazer uma lista de tarefas com 30 tarefas no dia. Não, hoje eu tô muito animado. Hoje eu vou tomar café, hoje eu vou tomar Red Bull, hoje eu vou fazer tudo. Então eu vou fazer 30 coisas. Cara, não dá para fazer 30 coisas. Então, ao invés de definir 30, eu passei a definir 5. E aí eu consigo concluir essas 5. E aí, no final, a satisfação de ter feito 5 é absurda. É muito bom ter feito aquelas 5 coisas ao invés de ter programado as 30. Eu distribuo 30 na semana ao invés de tentar fazer tudo num dia só. Isso me dá uma satisfação pessoal enorme. Até para não desmotivar a pessoa, né? Porque às vezes a gente coloca um monte de tarefas e nos desmotiva. Gente, planejamento, para você dormir bem, você precisa se planejar. Mas as pessoas esquecem de colocar o descanso no planejamento. Hora de folga, hora de almoço, hora do médico, tudo que você pode fazer. Ah, eu tô fazendo ali minha maratona do Netflix. Coloca na sua agenda. Coloquem, juro pra você, coloquem na sua agenda. Eu tava inclusive conversando com uma amiga, que é a Tamires, que tá aqui sempre no nosso chat. Você não tem que ir ao mercado durante a semana, não é você que tem que fazer, e não é você que tá trabalhando na internet também, você vai ter muita coisa. Coloque que você vai no mercado no sábado de manhã. Mata a sua agenda sábado de manhã. E isso que o Vitor falou é essencial. Você precisa colocar objetivos reais, objetivos que você possa alcançar para não te desmotivar. Porque você desmotivado é a pior coisa que pode acontecer e isso pode também te atrapalhar muito. A gente faz, eu e minha namorada, todo dia de manhã, a gente acorda e faz o dia inteiro. Então a gente tem planejamento do mês, da semana e o do dia. Então a gente tem as atividades principais, né, que são marcadas por médico, enfim, coisas que não dá para mudar, assim, que não tá no nosso controle, né, que a gente tem que cumprir. Sim, coisas que acontecem. E o nosso dia a dia a gente faz todos os dias às 7 da manhã, a gente acorda depois de meditar e tal, que são as rotinas diárias nossas, pessoais, a gente constrói o dia. Então a gente conversa. Hoje a gente vai fazer primeiro, eu vou trabalhar, depois você, então hoje eu faço almoço e depois você. E então a gente vai dialogando e se arrumando, mas tudo sempre planejado. Inclusive o tempo de descanso e o final de semana também. Assim, no final de semana, às vezes, eu tenho que empurrar algum trabalho, alguma coisa que faltou. A gente delimita um tempo mais curto para existir o final de semana, né? Para a gente não se perder de que o final de semana não existe e ficar apenas mergulhado em trabalho sem ter o tempo de prazer, lazer, descanso, enfim. Mas tudo sempre planejado. E isso mudou muito a nossa qualidade de vida também. Ficou muito melhor depois do planejamento. Coloque também o horário que você vai gastar para planejar no seu dia. Se você não tirar 1 hora do seu dia, seja no final dele, no meio dele, no início dele, para se planejar, e se você não se organizar para se organizar, parece incrível, você não vai conseguir se organizar. Não vai, gente. Não adianta você querer fazer isso. Tentar fazer tudo enquanto a minha gerente, de onde eu trabalho, ela fala muito que a gente está consertando o trem enquanto ele está em movimento. Como a gente não está consertando o trem e não tá. E tudo bem que existem algumas coisas que estão em movimento, mas em algum momento do dia você tem que parar para você sintetizar seu dia, sintetizar sua semana, organizar ali para melhorar, para andar. Eu já vi que, por exemplo, você medita, você planeja seu dia de manhã. Tem mais alguma coisa que você faça, que você pode dizer assim, que possa inspirar as pessoas aqui no chat? Olha, eu gosto muito, eu sou adepto da teoria dos 7 hábitos do Stephen Covey. Ele tem uma prática de gestão de tempo que é de dividir o tempo em quadrantes, o que é importante, o que é urgente. E aí os outros quadrantes é o que você vai fazer para os outros e o que você vai fazer para se divertir. Mas focando nesses dois, o que é importante e o que é urgente, é uma lógica assim, se você não foca no que é importante, o que é importante acaba virando urgente. E quando o que é importante virou urgente, já era.
Você vai ter que correr e fazer tudo junto naquele mesmo horário. Se você deixar o que era importante há 2 semanas atrás para hoje, cara, você vai se enrolar. Então, separa em quadrantes as coisas que são importantes e as coisas que já entraram no urgente. Assim você vai conseguir fazer. E dentro desses quadrantes, você pega o que são pedras grandes, que eles chamam de pedras grandes, e pedras pequenas. Então, as pedras grandes são as coisas que não tem como. Hoje, eu vou ter que ir ao banco para resolver minha senha que bloqueou. Então, não vai ter jeito. É uma pedra grande que está no meio do meu dia, que está no meio do meu caminho. Eu vou ter que ir lá, vou ter que fazer isso, vou ter que perder 1 hora indo, 1 hora voltando e 1 hora ficando na fila. Eu já pego essa tarefa, já planejo ela, para já acabar com ela no meio do meu dia, e depois as pedras menores conseguem preencher mais facilmente esse espaço. Eu, quando planejo o meu dia, eu até escrevo em maior as tarefas que são pedras grandes, porque elas ocupam mais espaço no papel. E aí as outras eu tenho que escrever em volta, porque eu sei que elas vão me demandar um pouco menos. Eu recomendo isso, começar pelo que você sabe que vai te demandar uma energia um pouco maior, e depois você já fica um pouco mais relaxado, até não pensando nessa tarefa maior, né? Para fazer o resto das coisas. O título, para quem quiser pegar essa metodologia que o Vitor está comentando, para quem está assistindo aqui no YouTube, os 4 quadrantes de Stephen Covey para gerenciar o tempo. Né? É uma matéria aqui que você vai amplamente encontrar na internet, tem várias dicas, tem vários exemplos. E olha, eu não conhecia esse quadrante, eu não conhecia esses quadrantes, e por isso que eu fiquei quieto aqui enquanto você falava, não só para absorver esse conteúdo maravilhoso que você está nos passando, mas é realmente uma coisa assim que é óbvio, você olhando assim, é óbvio, né? Nesse método de gerenciar tempo, complementando esses quadrantes que o Vitor está aqui nos passando, eu sempre ouvi falar sobre, né, 80-20, né? Que 20% do seu tempo correspondem a 80% da sua produtividade, né? Lá no início desse slide que a gente estava conversando, a gente estava falando muito sobre esse negócio dos atalhos, de tentar encurtar caminhos, né? E eu tô voltando nesse assunto para contextualizar a pergunta que foi feita aqui no chat. Nós temos mais uma pergunta aqui do chat. Nós temos a pergunta aqui do Danilo do chat, tá? O Terran5. E ele perguntou assim, né? Por que eu tô voltando para esse slide? Ele perguntou: engajamento é mais importante do que quantidade? E aí volta aquele negócio de encurtar, né? Porque a gente quer ganhar mais dinheiro porque tem mais números. E aí, Vitor? É mais importante engajamento do que números? O que você acha? Com certeza. É mais importante engajamento do que números. O engajamento, o nome já está dizendo, né? É engraçado que quando você coloca no banco de imagem internacional ou de linguagem mista, né? Tipo PicBay, o próprio Canva, o aplicativo de design, quando você coloca engajamento, aparece um monte de coisa sobre casamento. Porque em várias línguas, no espanhol, em várias línguas, você tem um engajamento como casamento ali, a mesma coisa. Então aparece anel de noivado, aparece bonequinho, bolo de casamento, várias coisas. E é isso, a lógica é essa. O engajamento é o seu casamento com a sua audiência. Quando a gente vai falar de engajamento, você tem que pensar em que fase do relacionamento com a minha audiência eu tô. Eu tô namorando, eu tô noivando, eu já vou casar com o meu seguidor. Porque se você focar em número, você tá na balada pegando todo mundo. Se você focar em engajamento, você está tendo um relacionamento sincero, real. Você está trocando, você está conversando. Você está numa lógica de eu vou ouvir o que essa pessoa está me dizendo. Aí a gente volta naquilo de que o mais importante é escutar. E você não constrói relacionamento sem escutar. Você não constrói relacionamento sem receber o que a pessoa está te trazendo. É importante que você entenda o que a sua audiência quer. Você entenda o que a sua audiência quer de você. De que forma você pode ser útil para aquelas pessoas. E você só consegue isso com engajamento. Se você foca em ter 2 milhões de seguidores, você não vai focar em ouvir o que esses 2 milhões estão falando. A gente tem um caso muito expressivo, recente, de uma blogueira, eu não sei agora de que país ela é, não me lembro agora, mas tem agora, dá um Google que vai aparecer rapidinho. Uma blogueira que ela tinha 2 milhões na época de seguidores no Instagram, e ela entrou numa campanha de camisetas para vender 35 camisetas. E ela não conseguiu vender 35 camisetas com uma audiência de 2 milhões de pessoas. Ela vendeu, acho que 15 camisetas na campanha. Isso? E
É isso, é exatamente isso. O número de seguidores não reflete o quão engajados os seus seguidores estão. Ao mesmo tempo, tiveram pessoas que tinham 300 pessoas, comparado com 2 milhões, e venderam 100 camisetas. Porque as 100 estavam engajadas. As 100 queriam realmente ouvir o que aquela pessoa queria dizer. Ao contrário das 2 milhões que estavam lá só a passeio, ou estavam lá só para dar um like eventualmente. Então, cara, engajamento é muito mais importante do que número, é muito mais importante do que seguidor. Qualidade de relacionamento é a coisa mais importante que tem na internet. Eu tô colocando a notícia aqui na tela, né? Influenciadora com 2,6 milhões de fãs falha ao tentar vender 36 camisetas. Né? O nome da moça é Ari, com 2 I. Uma jovem de 18 anos que se tornou, entre aspas, influenciadora. Eu tô dando as aspas porque, bem, eu acho que ela não tá muito forte como influenciadora, né? Engajamento realmente é o mais importante. Aqui, sem palavras, novamente. Então, olha só, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu coloquei aqui no Google, ó, engajamento em português, em inglês fica engagement, sei lá se eu falei certo. E aí você busca isso aqui, né? Aí você pega engagement, bota no Google e realmente é isso que ele falou, eu não tinha noção disso. E a tradução que o Google dá não é de engajamento, é de noivada e noivado. É, né? É isso. Compromisso que ele dá aqui, né? Compromisso, obrigação, compromisso, comprometimento, né? Mas, cara, é inacreditável. Realmente o poder das palavras nesse caso tá me deixando aqui, tá me surpreendendo, né? Vamos voltar aqui, então. Nós estamos aqui com o nosso último slide, dessa primeira parte do slide, né? A quarta dica que o Vitor deu lá no canal do Facebook. Inclusive, devo lembrar o seguinte: o canal do Facebook é onde o Vitor dá essas dicas gratuitas, é um conteúdo gratuito. Mas o Vitor presta o serviço de marketing digital, presta esse serviço de consultoria, consultoriadovitor.com, não é isso, Vitor? Ou é .com.br? Deixa eu ver aqui na minha cola. .com. E lá, se você é dono de um pequeno negócio e já quer, e tem um orçamento ali para poder conversar com o consultor, vá lá na página do Vitor, né? Para que você possa receber essa consultoria, converse com ele, e aí é o serviço que ele vai estar prestando para você. Mas se você está começando na internet e quer pegar algumas dicas enquanto você está tentando engatinhar ali, começando sozinho, porque infelizmente para muitos essa é a realidade de estar começando sozinho, não deixem de seguir o Vitor nas redes sociais. A gente vai estar colocando aqui no YouTube e aqui na Twitch também os links do Vitor, onde ele disponibiliza esse conteúdo gratuito, que são dicas, como vocês podem estar vendo aqui, maravilhosas. Será que eu falei muito gerúndio? Eu não sei, eu sou péssimo em português. Mas, Vitor, última dica desse conjunto de slides aqui, diz assim, ó: testar muitas ferramentas. Existem dezenas de ferramentas e aplicativos ótimos para cada uma das demandas. Encontre um que atenda às suas necessidades e aprenda a operar nele com excelência. É aquilo, né? Não agarrar o mundo com as pernas, não é isso? Existem muitas ferramentas que fazem a mesma coisa. Algumas delas vão ter alguma coisa que você gosta mais, que você gosta menos, um layout que você criou mais afinidade, talvez. Muitas coisas que podem te agradar ou não, né? E ferramentas novas para a mesma coisa sempre vão estar sendo lançadas. Se a gente, toda vez que uma ferramenta nova para a mesma coisa for lançada, resolver trocar, cara, a gente não vai parar nunca numa ferramenta e vai ficar, sem dados, sem base de dados, que é uma coisa muito importante também de estar controlando, e sem parâmetro de saber se o que a gente está fazendo estava realmente melhor ou não. Por quê? Porque se a gente não pode medir, a gente não pode comparar. Então, foi até um post que eu fiz recentemente também sobre medir e comparar. Porque se você fez um design numa ferramenta hoje, e amanhã você vai fazer numa completamente diferente, você não vai ter 10 designs para dizer qual foi a melhor forma, a que você mais se adaptou, a que você mais gostou de fazer, a que ficou melhor, a que foi melhor de imprimir, de renderizar, enfim.
Programa de vídeo é a mesma coisa, programa de áudio é a mesma coisa. Se você ficar pulando de ferramenta em ferramenta, você não vai ter um parâmetro de como você se adaptou melhor àquela realidade. Foi algo que eu errei muito, tanto nas ferramentas de construção de conteúdo, como de design, de edição de vídeo, de colocar a legenda. Muitas ferramentas que existem para muitas coisas, eu fiquei pulando. E como também para ferramentas de gestão. Como essa que eu disse, da ferramenta de gestão de tempo. Essa foi uma que eu até acertei de cara, que eu já fiz esse curso do Stephen Covey há um tempo e me pegou, assim, eu gosto muito dele, do método 7 hábitos. Mas as ferramentas de gestão, no geral, como gestão de lista de tarefas, você tem 1 milhão de ferramentas. Se você jogar no Google, lista de tarefas, to-do list, você vai ter toda hora um aplicativo novo. Toda hora uma ferramenta nova, alguém dizendo o método Pomodoro é o melhor, método de contar não sei quantos segundos é o melhor, o método de parar a cada... Não tem como. Então, escolhe uma e vai e acredita que a sua é a melhor. Acredita que a sua é a sua forma de fazer. Daquele jeito vai dar certo. Por mais que existam outros, daquele jeito vai dar certo. Não tem como você ficar tentando reinventar. É como se você estivesse querendo... pintar com um lápis de cor de todas as marcas possíveis. Cara, é tudo vermelho. Não adianta você comprar o da Faber-Castell e depois o da outra marca e depois o da outra. É tudo azul. É tudo lápis de cor, do mesmo jeito. Então, para de mudar de ferramenta e só pinta esse negócio, senão você não vai acabar nunca. O que não se pode medir, não se pode melhorar. Essa frase que você queria puxar naquela hora, né? Que você colocou aqui no post, que você colocou ontem um post sobre isso. E complementando o que o Vitor está dizendo aqui, eu não vou alterar uma palavra, nenhuma. Mas insistir no erro também não é saudável. Se você tá numa ferramenta e você tá ali há dias quebrando a cabeça para tentar executar algo naquela ferramenta e não consegue, procura uma ferramenta diferente, procura uma ferramenta correta. Porque essa dica que o Vitor está dizendo aqui, porque muitas vezes a gente fica se estressando e perdendo o nosso tempo testando um monte de ferramentas, quando a gente já tem uma que já faz aquilo muito bem e que talvez você já até conheça. Só que, ao contrário, e causando a mesma coisa, também é verdade. Se você está numa ferramenta e você está há dias perdendo seu tempo, se estressando para construir algo, mude de ferramentas. E ele mencionou aqui o Canva, né? E eu uso o Canva.com. É uma ferramenta que eu antes utilizava um monte de pacote da Adobe, Photoshop, um montão de coisas. E o Canva é muito mais simples, me deixa muito mais limitado, só que eu consigo fazer as coisas. Esse slide que vocês estão vendo aqui, eu fiz em meia tarde de hoje. Tudo bem que o conteúdo estava pronto, né? Me ajudou um pouquinho, o Vitor tem um conteúdo lá fácil de conseguir trabalhar nisso, mas eu fiz em meia tarde. No Photoshop eu ia perder uma semana com 2 designers, eu ia perder meio pacote de café, ia ser um inferno, entendeu? Então, ó, cuidado para testar muitas ferramentas e cuidado se você tá muito tempo numa única tarefa ou ferramenta. Por favor. Vitor, olha só que bonito, apareceu seu slide aqui. 2 vantagens de comprar seguidores. Aí, seu slide. Ai, que coisa bonita. Olha, quando eu vi esse slide, eu falei, eu tenho que chamar esse garoto pra cá. 2 vantagens. Vamos mostrar pra galera aqui, ó. 2 vantagens. Vantagem número 1 e vantagem número 2. Quer comentar das vantagens de comprar? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas, gente, é pra entrar na cabeça de vocês. Vitor, com você a palavra, por favor. Cara, novamente, isso vale a pena a gente reforçar, porque... nunca vai esgotar, eu acho, esse assunto. As pessoas sempre vão tentar buscar um atalhozinho para uma métrica de vaidade, porque, cara, o nosso ego é uma coisa que dá uma trollada na gente, eventualmente. A gente tem uma necessidade de querer superar os números, né? E também tem a questão da gamificação. A rede social, ela trouxe a gamificação dos humanos, né? Então, somar aquele númerozinho de pessoas te seguindo ali virou um joguinho. Você, eu quero 10k. Não, agora eu quero 20k. Não, agora eu quero aumentar, eu quero chegar no 1 milhão, porque aí eu vou não sei o quê. A gente tem que parar com isso, vou pensar naquela história da blogueira, do engajamento, e lembrar que a gente está falando com pessoas. São outros seres humanos que estão do outro lado.
E pontuando também uma coisa que você falou há pouco tempo atrás, da regra de Pareto, o princípio de Pareto, Isso, que é o isso 80-20. mesmo. 20% dos resultados vem de 80% dos esforços. Exatamente, exatamente. Então, se você tiver muitos seguidores, você vai continuar tendo que focar em pouca gente. Foca na qualidade. Essa regra também vem falar de qualidade. Vem falar que se você não focar em entregar relevância para as pessoas, se você apostar muito em aparência e esquecer do conteúdo, cara, não adianta você ter um conteúdo lindo. Não adianta. A pessoa não vai ficar ali. Você tem que manter as pessoas incentivadas a compartilharem o que você está falando umas com as outras. E não só compartilhar clicando no botão compartilhar. Mais uma vez, usando da semântica, o compartilhar é você distribuir para outras pessoas. E não você clicar no botão. O compartilhar virou sinônimo de um botão também. Então, se você compartilha só por clicar no botão e do outro lado não tem ninguém, ou do outro lado tem um robô, você, na verdade, não compartilhou para nada. Você jogou uma garrafa com uma mensagem no mar. Porque você não sabe quem vai pegar. Diferente de você pegar uma carta e botar no correio. Você sabe exatamente quem vai pegar do outro lado. Essa é a diferença entre ter seguidores reais e não ter seguidores reais. Eu sou apaixonado pela matéria de experiência de usuário, que é justamente essa matéria que fala sobre as emoções junto com as interfaces. E mesmo estudando já há algum tempo sobre isso, é sempre incrível ouvir uma visão disso. Eu nunca tinha parado para pensar sobre essa semântica da palavra compartilhar. Realmente é algo para você refletir. Se você trabalha com redes sociais, se você trabalha com internet, mesmo que seja só com relação a prestar um serviço, como aqui o Vitor presta também na hora que ele fornece sua consultoria para uma empresa, uma pequena empresa, uma grande empresa, um projeto, ou até mesmo para uma pessoa física. Você está interagindo com pessoas. E eu tenho lido, eu tenho acompanhado, eu tenho certeza que o Vitor tem acompanhado sobre isso também, porque pelo que ele está falando aqui, é muito sobre as nossas habilidades sociais, que são as conhecidas como soft skills. A gente, quando está começando, a gente está muito focado na parte técnica, que é importante, tem a sua importância, não tem como negar. E redes sociais, principalmente, mídia digital, empreender na web, porque você está trabalhando com pessoas. Se você está trabalhando com pessoas, não adianta você, voltando à nossa pauta, para a gente não fugir muito, não adianta, porque é isso, é exatamente, é como o Vitor fala lá na sua página do Facebook. Você não tem vantagem, não existem vantagens, tem que trabalhar seu engajamento. Falando um pouco mais sobre essa parte das soft skills, né? Que já faz um link também com esse nosso final, eu acredito que a dica que eu tenho que dar, que eu posso dar mais de maneira geral, é sobre justamente soft skills. É sobre autoconhecimento, autocontrole, empatia, habilidades sociais, motivação, porque a gente está numa era, além de muito corrida, não só corrida, mas de muita cobrança. E uma cobrança por você ter que ganhar. E eu fico me perguntando, ganhar do quê? Ganhar de quem? Se não da gente mesmo, se não do nosso próprio eu ontem, né? Meu filósofo preferido é o Heráclito, que é aquele cara que diz que você nunca mergulha 2 vezes no mesmo rio. E eu acho que isso tem tudo a ver com a internet, porque você entra na internet agora e você entra novamente daqui a 5 minutos e já tem outra coisa acontecendo, outra hashtag no topo, outro meme que já é o principal de todos, outro, enfim, outro tudo, outra rede social às vezes. Verdade. Então, se você não tiver autoconhecimento para saber quem você é, saber sobre os seus próprios sentimentos, fazer uma avaliação precisa sobre você mesmo e, ao mesmo tempo, fazer uma balança sobre o quanto você vai falar de você e quanto você vai entregar para o outro, se você não tiver o autocontrole para manter suas emoções no lugar, no meio de tanta notícia perturbadora, no meio de tanta explosão de conteúdo, no meio dessa bomba que a gente vive de informação que a gente não vai nunca conseguir absorver tudo, se você não tiver motivação para continuar seguindo, persistindo nas suas metas, nas seus objetivos ali, buscando a sua recompensa, não só a visão do dinheiro, não só a visão do status, mas visando também uma alegria pessoal, a sua satisfação, a sua curiosidade, o seu ser produtivo de maneira geral. Se você não tiver empatia com as outras pessoas, essas habilidades
não vão ser na internet que vão se manifestar se elas não se manifestarem em você primeiro enquanto ser humano. A internet ela veio para potencializar a nossa capilaridade de ser humano. Ela veio para potencializar o quanto que a gente pode mostrar de nós mesmos para o mundo. Eu me lembro que há um tempo atrás, assim, no final ali dos anos 90, a ideia era, que eu ouvia muito, que me deixava muito excitado, assim, era, cara, eu preciso estar na internet para me comunicar com o mundo. E eu sinto que essa ideia foi se perdendo ao longo do tempo. A gente ficou com essa ideia de que eu tenho que trazer mais pessoas para mim, e menos com a ideia de eu tenho que me comunicar com o mundo. Fazer a retomada do quem sou eu, aonde eu quero chegar, qual é a minha motivação de estar aqui, por que eu faço o que eu faço, e como eu vou levar isso para as outras pessoas através das ferramentas digitais. As ferramentas digitais são o meio pelo qual se faz isso, e não o fim. Olha, eu acho que se eu tentar terminar de outra maneira, Vitor, a gente vai estragar. Porque, né, o ótimo é inimigo do bom, como diria um amigo meu. Primeiro eu vou agradecer aqui a presença do já ilustre João Poeck na mesa. Poeck, suas palavras finais. Pô, agradecer aí pelo nosso convidado também. É sempre bom estar aqui. E vou dar uma última dica. Lembrando que o Vitor tem uma consultoria. Eu vou colocar aí o link da consultoria dele novamente no chat. Então, se você está aí com uma empresa precisando, até mesmo você aí que está querendo entrar nesse ramo aí, cara, liga aí pro Vitor, manda um e-mail. E é isso, não tem muito o que falar, porque já fechou com chave de ouro. Eu não tenho muitas palavras. Obrigado, Poeck, pelas suas palavras. Eu concordo com você. Já fechamos com chave de ouro. E, Vitor, muito obrigado por sua presença aqui na live. Espero que você tenha gostado de participar. Eu adorei participar, cara. Muito obrigado. Eu sempre que eu convido alguém, eu me surpreendo. E eu espero que eu nunca pare de me surpreender, porque... Pô, isso é tão motivador e, cara, foi muito legal mesmo, de coração. O papo foi muito maneiro. Muito bom. Pô, nossa, inacreditável. Nem parece que a gente tá aqui há 1 hora, a gente tá aqui exatamente há 1 hora. Eu não quis nem falar nada, porque tava tão... Já tava tão... Chamem o Vitor, acompanhe o conteúdo dele lá no Facebook, que hoje eu acho que é o principal canal que ele distribui esse conteúdo gratuito dele. Uma dica final que eu vou deixar aqui é o seguinte: hoje em dia tem muita informação na internet. Não tentem se matar tentando adivinhar como funcionam as coisas. Se você puder pague um profissional para que você faça algo melhor na sua marca, para sua empresa, do que você. Você sempre tem que complementar com alguém perto de você algo que você não é bom, algo que você não domina ou algo que você não possa. Lembra que o Vitor falou, coloca um objetivo no seu tempo. Se, por exemplo, eu sou melhor com foto e você tá perdendo muito tempo com isso, me contrata para eu tirar foto, porque quando você tiver retorno, vai ser muito melhor. Eu sou o Gabriel Subtil, do tambotec.com.br. Essa é a nossa live de Empreendendo na Web. Muito obrigado a todos e até a próxima live. Valeu! Obrigado, Vitor!